porque estariam lavando o dinheiro do PCC, o governo federal, o governo Lula, colocou 2 sujeitos como chefes da lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Esses sujeitos são Beto Louco e Mohamed Murad. Esses 2 sujeitos hoje se encontram fora do Brasil. Senhores, que essa nacionalização da Carbono Oculto não passa de uma mentira eleitoral. Isso porque, em que pese o fato de postos de gasolina aqui em São Paulo tenham sido fechados porque estariam lavando o dinheiro do PCC, o governo federal, o governo Lula, colocou 2 sujeitos como chefes da lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Esses sujeitos são Beto Louco e Mohamed Murad. Esses 2 sujeitos hoje se encontram fora do Brasil. Eles se encontram no Líbano, salvo engano. Estão no Líbano. Há uma porque existia uma prisão preventiva decretada na Justiça da Bahia. E na Justiça da Bahia, onde essa prisão preventiva foi decretada, tanto o Mohamed Murad quanto o Beto Louco fizeram uma delação premiada, colocaram as autoridades e o fluxo de provas das autoridades baianas que os ajudaram a sonegar impostos e ocultar bens, e a prisão preventiva deles foi revogada na Justiça da Bahia. Na Justiça Federal do Paraná, também houve esta denúncia de que eles seriam chefes da lavagem de dinheiro do narcotráfico. Todavia, a Justiça Federal do Paraná não deu andamento a este pedido, uma vez que não existem provas de ligação de Beto Louco e Mohamed Murad com o primeiro comando da capital. Aqui em São Paulo, uma vez que a Operação Carbono Oculto foi nacionalizada, mesmo pendendo a existência de uma prisão preventiva, coisa que ainda não há no estado de São Paulo, nem em outro lugar da Justiça Federal, eu analisei todos os documentos da Operação Carbono Oculto e digo a vocês que esse discurso de combate aos cabeças do crime organizado, em especial do PCC, é uma mentira. Por quê? Não há em nenhuma página da Carbono Oculto, em nenhuma das provas levantadas pela Operação Carbono Oculto, nada que exponha o primeiro comando da capital e respectivo organograma de lavagem de dinheiro. A única referência ao PCC que existiu foi aqui em São Paulo, quando alguns postos que lavavam dinheiro para o PCC foram fechados. E basta. A partir daí, não se chegou a nenhuma liderança do PCC e não se tem pista de chegar a nenhuma liderança do PCC. Quanto ao Beto Louco e ao Mohamed Murad, isso é que é mais interessante, que vêm sendo tratados pelos porta-vozes do governo federal e pela imprensa, que ouve os porta-vozes do governo federal
que vêm sendo tratados como chefes da lavagem de dinheiro do PCC, eles não têm nada a ver com o PCC. Pelo menos é o que mostra a Operação Carbono Oculto quando você olha tudo que ela tem. Esses dois sujeitos, eles tinham uma empresa chamada Contag. A Contag era uma distribuidora de combustível e ela distribuía combustível para os postos de gasolina. Acontece que alguns dos postos que foram fechados no começo da Carbono Oculto lavavam dinheiro para o PCC. Mas esses postos não eram de propriedade do Beto Louco e do Mohamed Murad. É como a Coca-Cola distribui os seus engradados de refrigerante para todos os bares. Você encontra Coca-Cola em todos os bares de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inclusive dos bares que certamente são de propriedade do crime organizado, que vendem pinga, que vendem refrigerante, que vendem salgadinho. Não é porque a Coca-Cola fornece o seu refrigerante para o varejo que ela lava dinheiro para o crime organizado. E da mesma maneira que a Contag do Beto Louco e do Mohamed Murad forneciam combustível para o varejo, mas eles não têm nada a ver com as empresas varejistas. Esse é o único elo que poderia existir entre eles e o crime organizado. Quer dizer, nenhum. Como a Coca-Cola, eles forneciam o seu combustível para o varejo. Como a Coca-Cola, eles não eram responsáveis pelas atividades dos donos dos postos. Mas o que Beto Louco e Mohamed Murad faziam? Eles são santos, Pavinato? Não, não são santos, não. Eles têm crime pra chuchu. Sonegaram o imposto. E como sonegaram o imposto? Ficaram muito milionários sonegando imposto, ocultando bens, valendo-se de ocultação de bens através de empresas de laranja. Coisa de grande empresário brasileiro. Mas não tem nada na Carbono Oculto que comprove, que mostre ou que faça se inferir a ligação desses dois com o primeiro comando da capital. Nada. Zero. Mas o governo federal diz que tem, para dizer que combate o crime organizado. E como o governo diz que combate o crime organizado não combatendo o crime organizado, o governo Lula acaba beneficiando o crime organizado, porque as autoridades estão trabalhando com duas pontas que nunca vão chegar ao crime organizado. Aqui em São Paulo, da mesma maneira que no estado da Bahia, Beto Louco e Mohamed Murad tentaram uma delação premiada. Da mesma maneira que na Bahia, eles assumem tudo que sonegaram e todos os bens que ocultaram. E fazem a proposta de devolução parcelada dos impostos que sonegaram e do patrimônio ocultado, fazem a proposta para devolver ao Estado. Aqui em São Paulo, essa proposta de acordo de delação premiada andou, como andou na Bahia. Na Bahia foi fechado. As autoridades envolvidas na sonegação, porque é claro, isso envolve propina, isso envolve compra de autoridades. Lá as autoridades já estão sendo responsabilizadas e presas, inclusive. Aqui em São Paulo o processo parou no final, porque o Ministério Público Paulista chegou ao final das negociações e disse: ora, mas vocês não falam nada de PCC aqui. Sem PCC, não dá para ir adiante.
Mas não tem PCC. Não tem PCC com relação a Beto Louco e Mohamed Murad em nenhum documento da Operação Carbono Oculto. E os dois também, a maneira que fizeram na Bahia, não vão assumir uma relação que não existe. E existe, é claro, a proposta de delação em nível federal, porque envolve autoridades com foro privilegiado em prerrogativa de função. Senadores, deputados federais, ministros do governo Lula, talvez. Essa proposta está pronta. Esses anexos estão prontos. Diferentemente da proposta de delação do Vorcaro, que fala menos do que a polícia já descobriu, a delação do Beto Louco e do Mohamed Murad fala tudo o que a polícia não descobriu na Carbono Oculto. E tudo o que a polícia não quer descobrir na Carbono Oculto. Porque ela não tem nada que envolva a PCC e Comando Vermelho, mas continua fingindo correr atrás de uma coisa que não existe. Tudo isso está na mesa do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. E o Paulo Gonet, diferentemente de uma proposta de delação capenga, xoxa, manca, que é a do Daniel Vorcaro, sequer abriu a proposta de delação do Beto Louco e do Murad. Eu me perguntei há muito tempo, antes mesmo de ter esse acesso aos documentos da Carbono Oculto, por que é que o Paulo Gonet vem ignorando ostensiva e sistematicamente essa proposta de delação. Acontece que depois de ter compulsado toda a produção da Carbono Oculto e ter descoberto que a Carbono Oculto foi nacionalizada, foi roubada de São Paulo, para dar ao governo Lula uma desculpa de que ele faz alguma coisa contra o crime organizado, mesmo não fazendo, se o Paulo Gonet vai adiante, ele tem que desmentir o discurso eleitoral de Lula, que é dizer que Beto Louco e Mohamed Murad não tem nada a ver com o PCC e desmontar assim a farsa do combate ao crime organizado. E por fim, de onde surgiu o fato ou boato da ligação desses dois com o primeiro comando da capital? Surgiu de uma matéria comprada em um jornal pelo senhor Ricardo Magro, dono da Refit. Por quê? A Refit é mais antiga que a Contag. A Contag, com o mesmo esquema da Refit, que é sonegação de impostos e ocultação de patrimônio, cresceu tanto quanto a Refit, começou a tomar o mercado da Refit do Ricardo Magro. E o Ricardo Magro, portanto, criou esta notícia de que os donos da Contag, Beto Louco e Mohamed Murad, tinham ligações com o PCC para que ele tivesse a concorrência esfacelada. E essa notícia, comprada pelo Ricardo Magro, é o que faz o governo federal dizer que os dois são a chefia da lavagem de dinheiro do PCC, para que o governo possa mentir para você que ele está combatendo o crime organizado, quando, na verdade, ele se baseia por uma notícia falsa de um sujeito que ele mesmo, o governo Lula, aponta como um dos maiores criminosos do Brasil, para manter um discurso mentiroso de combate ao crime organizado. Eu fui claro, Holliday, nesta explicação detalhada. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 19h30, 19h30, eu entro ao vivo
no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.